continuando, mais uma vez, quanto à contribuição de melhoria, só uma última questão que pode gerar dúvida. Eu sempre recebo esse questionamento. Se, por exemplo, a obra pública gerar desvalorização, o que é que pode ser feito? Bom, a resposta nesse caso não vai ser dada pelo direito tributário, mas sim pelo direito administrativo. Pode haver a responsabilização do Estado por ato lícito. Então, isso vai ser estudado pelo direito administrativo, tá bom? O direito tributário vai dar a resposta com relação ao que o poder público pode fazer, o que é que ele pode cobrar. Com relação aos empréstimos compulsórios, é importante que se diga que há a previsão dos empréstimos compulsórios lá no artigo 148 da Constituição. É um tributo que até hoje não foi cobrado, é um tributo federal, tem que ser cobrado, né, pela União e pode ser cobrado diante de duas situações, certo? A Constituição prevê, deixa eu colocar aqui para vocês, a Constituição prevê no caso de calamidade pública, e aí eu coloco aqui alguns exemplos para vocês, ou guerra externa, iminente ou declarada, tá? Então, no caso de calamidade pública, pode ser cobrado, pode ser instituído um empréstimo compulsório ou guerra externa. É importante dizer que não pode ser cobrado no caso de guerra interna. Guerra externa pode ser iminente ou deflagrada e a cobrança pode ser imediata. A cobrança imediata não obedece à anterioridade. O empréstimo compulsório também pode se dar através ou em função de um investimento público relevante, como, por exemplo, uma obra pública que exige grande captação de recursos, tem que ser uma obra e um investimento de caráter federal, certo? De caráter nacional, não pode ser um investimento público local, tem que ser pelo menos 2 ou mais estados, e aí eu cito o exemplo da transposição do Rio São Francisco, ainda bem que não foi cobrado empréstimo compulsório, não vamos dar ideia, mas poderia ser cobrado nesse caso. O empréstimo compulsório é um tributo considerado um tributo, uma receita vinculada a uma devolução, a uma restituição. É considerado tributo, sim, está lá no rol dos tributos dentro do nosso sistema constitucional tributário, mas ele fica vinculado à devolução. É importante também que se diga que essas hipóteses constitucionais que autorizam a instituição do empréstimo compulsório não são o fato gerador do empréstimo compulsório. O fato gerador, eu até já falei para vocês, pode ser o fato gerador de qualquer tributo, tá? Lembrar ainda que o valor arrecadado fica vinculado à situação que ensejou a cobrança. Então, ele só pode ser empregado naquela situação que ensejou a cobrança. Se foi guerra externa, só pode ser empregado em situações que minorem as consequências da guerra, por exemplo, certo? Então, fica vinculado à despesa que fundamentou a instituição. O artigo 148 proíbe o desvio de finalidade do empréstimo compulsório. Não se admite empréstimo compulsório para situação que exija absorção temporária do poder aquisitivo. O Estado não pode usar, no caso a União, não pode usar o empréstimo compulsório como um instrumento apenas para se capitalizar, certo? A União é que vai cobrar o empréstimo compulsório e a União vai estabelecer o empréstimo compulsório através de lei complementar. E é por lei complementar, certo? Mas ele pode ter o fato gerador de qualquer tributo. Aqui eu coloco esse quadro, que inclusive eu já coloquei em sala de aula, que é a comparação entre o empréstimo compulsório de guerra e o imposto extraordinário de guerra. Inclusive, o imposto extraordinário de guerra, ele esvazia a necessidade de empréstimo compulsório, porque o imposto extraordinário de guerra pode ser instituído por lei ordinária, enquanto que o empréstimo compulsório somente por lei complementar. O empréstimo compulsório também deve ser restituído, então não tem lógica que a União estabeleça um tributo, se ele pode cobrar o imposto extraordinário de guerra, ele não instituiria o empréstimo compulsório. Na verdade, só é cabível falar, em termos práticos, de empréstimo compulsório para as outras necessidades, investimento público relevante ou calamidade pública. No caso de guerra, acredito que fica esvaziado, fica obsoleto o instituto. Então, o fato gerador do empréstimo compulsório pode ser a base de cálculo e fato gerador idêntico de qualquer tributo.
Mas a situação que enseja ou que autoriza a sua cobrança vai ser aquelas duas identificadas lá no artigo 148. A primeira, calamidade pública, guerra externa, iminente ou deflagrada, e a segunda, investimento público relevante, tá bom? Aqui eu trago o quadro comparativo entre imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório, que a gente já viu em sala de aula, só para ficar mais didático para vocês, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai ver contribuições especiais, para terminar os tributos em espécie. E aí a gente passa para a sala de aula vendo o nosso próximo assunto, que é processo tributário.